Tem gente que afirma que é pecado ter uma imagem de Jesus representando Jesus, seja em desenho, filme, enfim. Porque eles pegam um versículo isolado para dizer que é pecado. Mas será mesmo que é errado? Segundo, isso aí é um fanatismo e então eles estão dizendo que os atores de Jesus estão lascados. Jesus não pode ser representado em imagem. Esse é o versículo fora do contexto e entendemos. O versículo que ele se baseia está em Êxodo 20, no versículo... Eu vou ler aqui o versículo 3 até o versículo 5 e tu vai ver. Eu vou ler primeiro o versículo 3 até o versículo 4. Diz assim: E não terá, Êxodo 20, do capítulo... Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao 4. Não terás outros deuses perante mim. Esse aqui é o primeiro... É o mandamento. E o segundo mandamento é o versículo 4. Não farás para você imagem de escultura alguma, nem semelhança do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Esse é o versículo que eles utilizam para dizer que é pecado, porque aqui diz: não farás para ti imagem de escultura, uma imagem de semelhança. Não pode ter uma imagem de Jesus, do anjo. A gente vê que na arca tem as imagens dos anjos, os querubins. Só que ali não foi com o propósito de adorá-lo. Mas aqui você vê que aqui também está escrito nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Ou seja, não é só imagens de Jesus, é imagens de outras coisas. Porque até imagem de outras coisas, ou seja, aqui tu fala nem nas águas. Ou seja, nas águas o que tem nas águas? Animais nas águas. Tá vendo? Raciocínio. As pessoas não entendem. Só que esse versículo, eles só leem esse versículo. É impressionante como a falta de entendimento. Esse versículo aqui, o segundo mandamento continua no versículo 5. Diz assim: não se ajoelharás perante elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visto a maldade dos pais nos filhos, até a terra, quarta geração daqueles que me odeiam. Veja que aqui o versículo 5 ele continua o segundo mandamento. Não farás para ti e não te escovarás. Ou seja, entendemos aqui que o contexto, Deus está falando que não é para fazer imagem de alguma coisa, no sentido de fazer para adoração. Porque aqui no versículo 5 diz, a luz diz, não te curvarás perante a elas, nem as servirás. Ou seja, no intuito de adorar. E não no intuito de fazer uma... O problema não está na imagem em si. Tanto que é verdade que o povo lá fez um besouro de ouro. Mas fizeram ali um pecado. No sentido que eles quiseram adorar um ídolo. Mas o problema não é a imagem em si. O problema é você fazer e adorar. Servir, fazer um culto, tornar um ídolo. Entendeu? É essa a questão. Não é o problema não é a imagem em si. Sim, o problema é você fazer aqui uma imagem, como posso dizer, uma imagem no intuito de adorar. E uma coisa, nenhum ator que faz Jesus é Jesus. Eles mesmos afirmam. Quando Jesus faz algum milagre na Bíblia, você não tem uma imagem na sua cabeça? Tu não imagina? Não, isso não é idolatria. Idolatria é você adorar, é uma coisa diferente. Substituir Deus, o problema é isso. Aqui está no contexto de idolatria. Quando a Bíblia fala de imagem, ela fala de idolatria, mas no sentido de adorar. Ou seja, não fala da imagem em si, mas sim que as imagens se tornaram ídolos. As pessoas tornaram as imagens um ídolos e a ponto de adorarem e servirem elas em vez de Deus. Essa é o contexto. Então aqui não está falando de imagem em si. Os próprios atores de Jesus confessam
que não são. Segundo eles estão condenados, porque eles estão fazendo Jesus. E muitos deles sofreram. E pior que muitos acham que eles são o próprio Jesus. Tem imagens. O problema não é representar, o problema é adorar. Então aqui não tá indo. O problema é que eles só leem o versículo 4. Eles só leem o versículo 4. De que adianta você ler um versículo se você não lê os outros? O segundo mandamento continua no versículo. O segundo mandamento que está no versículo 4 de Êxodo 20 continua no versículo 5. Não curvarás a elas, não as servirás, porque eu, o Senhor, sou Deus zeloso. O problema não está na arte assim. Se fosse assim, então é pecado fazer imagem de tudo. Tem imagem de tudo representando. Por quê? Porque aqui diz. Aqui eles acham que só tá falando de Deus, mas aqui tá falando também de imagem na terra. Ou seja, também é pecado, então? Claro que não. Aqui tá falando do intuito de adorar. Então as pessoas se esquecem de ler o versículo 5, que é a continuação do versículo 4, que continua o segundo mandamento. Não terás outros deuses. Ou seja, então esses aí se acham mais santos que os outros. É impressionante. E não é à toa que tem uns que se dizem cristãos que se acham melhor, que se acham santo demais. Ah, eu uso calça. Eu não uso gravata. Se acha mais santo. Isso daí não vai te salvar em nada. Os pecados mais fáceis cometidos é o adultério e adorar a imagem. O problema está em você, quando você vê Jesus em Apocalipse, você não imagina uma imagem de Jesus na cabeça. É claro que imagina. Isso não é pecado, não é idolatria, porque a Bíblia dá informação. Só que o pecado é você adorar. Então tem uma diferença entre adorar, fazer um culto, tornar um ídolo, do que imaginar. Representar e interpretar, é diferente. Então as pessoas só leem o versículo 4. E ninguém está indo contra a Bíblia. É contra se você adorar. Aí o problema é isso. Então as pessoas parecem que não entendem, não tem as pessoas estão, como sempre, estão que nem os ateus, quase. Se dizem cristãos, mas não só leem um versículo. É o mesmo dos pré, que só utiliza verso isolado. Com respeito, mas é claro, só versículo isolado as pessoas utilizam. Se você ler só um versículo, tu tá lascado, porque tu pode criar uma ideia louca na tua cabeça. O problema não está na arte em si, porque a arte não é pecado em si, o problema é você adorar. Então a gente tem que dizer que as crianças estão em pecado. Todo mundo está em pecado. E todo mundo está lascado. Porque tem quadro de Jesus na casa, tem imagem, então tem que rasgar e tirar e queimar, então. É isso que a gente tem que fazer. Então tem que queimar foto de nós, porque aqui diz: nem debaixo do céu, nem na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Ou seja, está falando de outras coisas também. Mas ali no intuito de adorar, é diferente. Ter uma imagem, alguma coisa, não é pecado. Só que o problema é você adorar. É esse o problema. Mas as pessoas ficam inventando aí isso daí. As pessoas não entendem, não entendem a questão. Então as escolas estão tão lascadas, porque sempre na Páscoa tem que ter que fazer desenho de Jesus. Então é pecado então isso aí. Vão criar vergonha na cara. Parem de pegar só o versículo 4. Vem o versículo 5. Quando a Bíblia fala de imagem, está falando no intuito de quando as pessoas tornam a imagem um ídolo. Não está falando em si. Não está falando em si. Não está falando em si da imagem. Você imaginar um algo, mas está implicado se adorar. Está lá, fala de idolatria aqui o versículo. Porque isso aqui era Deus alertando o povo, para as pessoas para não adorarem ídolos, para não adorarem imagens, mas não era a imagem em si, imagem. Era o problema é mas era você idolatrar, você querer substituir Deus por imagem.
Adorar, no sentido disso. Que é por causa disso que Deus estava alertando. E o povo ali, algumas pessoas desobedeceram porque criaram um besouro de ouro. O problema é que as pessoas adoraram. Criaram com o intuito de substituir, criar um Deus, mas ali era no intuito de adorar. Então ali o contorno da Bíblia fala demais, está falando de idolatria. E Deus estava avisando as pessoas sobre os mandamentos. Deus. Mas as pessoas ignoram. E hoje não é diferente. Você lê um versículo é fácil, mas daí você pode criar uma coisa louca na cabeça e às vezes até virar uma heresia, como já vira. Ideias heréticas. Então não é pecado ter um ator representando Jesus, ter um desenho, não. O pecado está em você fazer uma imagem com o intuito de adorar. Adorar uma imagem, o problema é isso. Aí sim entra no capítulo, versículo 4 de Êxodo 20, do versículo 5. O versículo 5 é ainda o segundo mandamento e continua o versículo 4. Então as pessoas têm que pensar e pararem de pegar versículo isolado. Será que vocês não veem, gente? O tanto de heresia que fica criando, o tanto de ideia absurda em pegar em um versículo isolado. É muita heresia aí. É muita heresia aí. O segundo mandamento fala no sentido de idolatria. Não é errado ter um ator representando Jesus, porque os atores não são Jesus. Eles mesmos afirmam. Não é a história deles, mas a de Jesus. Então é diferente. Então aí já contradiz. O problema não é o ator em si, sim o que as pessoas podem adorar a imagem deles. Ali entra o versículo 4 e o versículo 5. Porque é a continuação, é o contexto do versículo 4. Então as pessoas têm que pararem de criar ideias absurdas, fantasiosas. O problema não é a arte em si, porque a arte é uma coisa do ser humano, a arte não é pecado em si. O problema é você fazer uma coisa com o intuito de adorar. O problema é isso. É muito fanatismo aí. É muito fanatismo. Tem gente que pega um versículo para dizer uma tal ideia, sendo que o versículo está falando de outra coisa. Será que vocês não têm um raciocínio lógico, gente? Gente, é muita enganação. Cuidado, o fanatismo cega e o fanatismo é pecado, porque Jesus é contra o fanatismo. Hipócritas. O fanatismo é errado, porque isso aí é fanatismo. Você dizer uma tal coisa baseada em uma tal ideia pode tornar heresia. Pode tornar heresia aí. É muita enganação por trás. Então, gente, cuidado com esses ensinos aí. Cuidado, gente. Nós temos que analisar o versículo. Êxodo 20, versículo 4. Não, 3. Não terás outros deuses perante mim. Não farás para ti imagem, escultura, nem imagem semelhança do que há no céu, nem debaixo da terra, nem nas águas. Não te escorvarás diante delas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor Deus, sou Deus zeloso. O versículo está falando da idolatria. Tanto que continua a história ali, você vê que as pessoas criaram uma imagem ali, criaram um besouro de ouro ali, um animal, mas ali as pessoas adoraram. Então ali, e as pessoas foram avisadas. E desobedeceram a Deus. Alguns desobedeceram. É isso que acontece. Então o problema é isso, gente. É adorar. O problema não é ter uma imagem. A arte não é pecado. Foi que as pessoas ficam adorando imagem. Então, gente, pega a moral, pega a visão. Vamos ver aqui, analisar os versículos. É isso, gente. Tome cuidado, veja e tire suas conclusões. É isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.